Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Almeida, do componente curricular de Sociologia, e essa é mais uma aula do programa Conexão Educação. Eu sou um homem de 27 anos, cabelos curtos e castanhos escuros, pele branca, com uma camisa preta. Gostaria de dizer que, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui para conversar com vocês. O tema da nossa aula de hoje é a sociedade patriarcal. Ele está incluído na preocupação mais geral de identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos, e também na preocupação de participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Mais especificamente, o nosso tema está abrangido pelo esforço de analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores e condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. E também abrangido pelo esforço de identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito às diferenças e as liberdades individuais, além de identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos na nossa sociedade contemporânea. E, além disso, abrangido pelo esforço de promover ações concretas diante da desigualdade e das violências desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. Para explorarmos tudo isso nessa aula, faremos o seguinte caminho. Começaremos entendendo qual é a importância desse tema, ou seja, como a gente pode reconhecer esse tema no nosso dia a dia. Depois, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos a respeito do patriarcado enquanto um sistema social. Dizendo de outra forma, vamos pensar um pouco melhor no que significa dizer que nós vivemos em uma sociedade patriarcal. Quais são suas principais características? E tudo mais. Para terminar, vamos fazer uma reflexão final sobre as consequências desse tipo de sociedade, sobre como elas podem ser excludentes e até mesmo perigosa, principalmente para as mulheres. Mas calma que a gente vai conversar bastante disso ao longo da aula. Por enquanto, o que eu quero enfatizar é o nosso objetivo com tudo isso. No final da aula, eu, professor Eduardo, espero que cada uma e cada um de vocês tenha a capacidade de compreender o significado dessas duas palavras juntas: sociedade patriarcal. E mais do que isso, saber reconhecer os aspectos socialmente construídos desse tema. A gente, eu, você, nós todos, vivemos em uma sociedade que consideramos igualitária, certo? Deixa eu me explicar melhor. Quando o assunto é os direitos e deveres de homens e mulheres no mundo ocidental que a gente vive, temos algumas leis que asseguram a igualdade entre os gêneros. E por gêneros estamos falando especificamente de homens e mulheres. Não só as leis vocês devem estar pensando, mas também, evidentemente, vivemos em um mundo em que a igualdade entre os gêneros é um valor mais ou menos compartilhado entre as pessoas. Como assim, professor? Um valor mais ou menos compartilhado? O que eu quero dizer é que hoje vivemos em uma sociedade em que a igualdade entre homens e mulheres é um jeito de pensar mais comum do que foi em um passado recente, por exemplo. Mas, entretanto, contudo e todavia, na realidade concreta das relações sociais, sabemos que as coisas, infelizmente, são um pouco diferentes. Ainda vivemos em um mundo em que as mulheres ganham menos que os homens em funções parecidas. Ainda vivemos em um mundo em que as vítimas de violência doméstica são as mulheres, em sua grande maioria. Ainda vivemos em um mundo em que os homens desfrutam de uma liberdade sexual muito maior do que as mulheres, por exemplo.
Isso, pessoal, para ficarmos apenas com alguns exemplos. Tá certo? Imagino que vocês devam estar se perguntando: e o que é que a sociologia tem a ver com tudo isso? Como ela pode nos ajudar? A contribuição sociológica é muitas vezes uma contribuição que nos ajuda a nomear de maneira sistemática e científica. Afinal, estamos falando da ciência da sociedade, aquilo que temos uma intuição, mas não sabemos direito o que é. No tema específico da nossa aula de hoje, então, a sociologia nos ajuda a dar nome para essa situação de desigualdade entre homens e mulheres. E a partir desse nome, que a gente possa pensar melhor a respeito dessas características sociais. Qual é esse nome, afinal, hein, pessoal? A gente está falando aqui da sociedade patriarcal, o tema da nossa aula de hoje. Vamos descobrir juntas e juntos como essas duas palavras juntas ajudam a gente a descrever de um jeito inovador, com outras palavras, expressões e outras possibilidades, o mundo que está à nossa volta. A sociedade patriarcal, também chamada de patriarcado, é um sistema social em que homens ocupam a centralidade do poder. Essa definição ajuda a gente a compreender as desigualdades entre homens e mulheres. Afinal, as mulheres na nossa sociedade brasileira e ocidental, vale sempre a pena destacar, não possuem as mesmas oportunidades. Como eu disse para vocês, ganham salários menores que os homens para realizarem os mesmos trabalhos e tiveram, para pensar em outros exemplos, ao longo da história, direitos como o voto reconhecido muito depois dos homens. Falar de um sistema social no qual homens ocupam a centralidade do poder e das decisões significa dizer que a política, a economia, a história e as forças armadas são controladas por homens e usadas muitas vezes para a reprodução desse controle. Ou seja, quando eu digo para vocês que vivemos em uma sociedade com uma profunda desigualdade entre homens e mulheres e que essa desigualdade pode ser explicada pela existência de um sistema, uma estrutura que é social, eu estou dizendo que existe toda uma engrenagem social que, ao longo da história, fez com que homens controlassem o espaço público, que homens controlassem o direito, a medicina, enfim, as instituições sociais. Um controle, pessoal, que ultrapassa essas esferas públicas, além disso, e muitas vezes chega a tentativas de controlar a própria vida íntima e privada das mulheres. Dizendo de outra forma, o patriarcado pode ser definido como um sistema que, além de manter os homens na centralidade do poder, tenta sistematicamente afastar as mulheres desses lugares de decisão do poder. Ou seja, tenta a todo tempo manter as desigualdades entre homens e mulheres, porque elas priorizam a liberdade deles em detrimento das liberdades femininas. Mas essas desigualdades, alguém poderia perguntar, não seria uma consequência das diferenças biológicas entre homens e mulheres? Imagino que alguns de vocês estejam se perguntando, mas se homens são biologicamente mais fortes, entre aspas, não seria natural que estivessem na centralidade do poder nas sociedades? Essa pergunta talvez pudesse aparecer, mas vamos pensar juntas e juntos. Será que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres determinariam um conjunto de desigualdades tão profundas e que demandaram inúmeros esforços políticos, econômicos e jurídicos, ao longo de toda a história do mundo ocidental, por exemplo? Será que se essas diferenças fossem apenas biológicas, o direito, a medicina e a política precisariam ter se esforçado tanto para estigmatizar as mulheres e confiná-las no espaço privado? Pensemos no exemplo da caça às bruxas, um movimento de perseguição religiosa e social
contra as mulheres que aconteceu entre o século XV e o século XVIII. Esse sistema está presente até no nosso cotidiano, naquilo que nem imaginamos. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que nunca nos referimos às conversas entre homens como fofoca? Mas basta vermos duas mulheres juntas conversando que, em geral, alguém já vem e diz: "Ah, as mulheres ali estão fofocando." O tom é um pouco de brincadeira e um pouco de desqualificação. O que esse exemplo banal nos diz sobre o nosso cotidiano? A historiadora Silvia Federici chama a atenção para a transformação histórica do significado da palavra fofoca. Ela afirma que por volta do século XIV, na Idade Média, a palavra fofoca significava amiga, minha amiga. Isso se transformou profundamente e no século XVIII, a palavra fofoca passou a significar uma espécie de conversa vazia, sem conteúdo e, além de tudo, maldosa. E adivinhem, continuou sendo associada às mulheres. O que uma coisa tem a ver com a outra? Imagino que vocês devam estar se perguntando. Essa mudança no significado da palavra fofoca ajuda a gente a compreender a própria transformação que ocorreu em relação à posição das mulheres no mundo moderno. O significado da fofoca pode ser visto, então, como um sinal da desvalorização da vida, da posição social das mulheres, dos seus conhecimentos e do seu trabalho. Uma palavra que significava afetividade e solidariedade entre mulheres passou a significar, então, maldades e bobagens. Maldades e bobagens que acontecem justamente quando mulheres estão juntas. Ou seja, passou a designar a desvalorização do conhecimento das mulheres e de um conhecimento entre mulheres. Se esse modo de olhar para as mulheres se transformou, significa dizer que ele não está na biologia dos corpos de homens e mulheres, mas estão nas relações sociais. As posições que homens e mulheres ocupam na nossa sociedade pode ser pensada como construções sociais, ou seja, como algo que se transforma e que pode ser feito e refeito pelas pessoas cotidianamente. Exemplos históricos e cotidianos não faltam, vocês podem procurá-los. Os abusos nos direitos ao divórcio ao longo da história, os excessos na criação e consolidação da ginecologia, as regras sexuais impostas às mulheres. Tudo isso são exemplos dos esforços sociais voltados para a manutenção dos homens na centralidade do poder. Bem, pensando ainda se isso seria biológico, dizer que sim, que seria biológico, significa dizer que não teríamos condições de transformar essa situação. Mas será mesmo que, enquanto seres pensantes e engajados por uma sociedade mais justa e igualitária, não teríamos condições de pensar as esferas de poder de modo mais compartilhadas, em busca de um mundo mais equilibrado entre homens e mulheres? Essa é uma pergunta quase capciosa, ou seja, uma pergunta quase que tem a intenção de confundir. É claro que temos condições de pensarmos e nos engajarmos em um mundo mais igualitário. Os exemplos e as explicações que eu dei durante a nossa aula, e aqui a gente já está chegando ao final, mostram justamente que, se existe um sistema social responsável por subjugar as mulheres e manter os homens na centralidade do poder, e se esse sistema existe, ele existe justamente como uma construção humana, histórica, se é isso, é claro que temos condições de transformá-lo. Precisamos antes nos informarmos, estudarmos e compreendermos como as desigualdades entre homens e mulheres estão presentes no nosso cotidiano. E nisso, como vimos hoje, a sociologia e o conceito de sociedade patriarcal nos ajudam muito, porque nos ajudam principalmente a enxergar e nomear aspectos da realidade que muitas vezes passam despercebidos pela gente. Começada, desenvolvida e finalizada a nossa aula, vamos revisar? Na aula de hoje, a gente começou se perguntando a respeito da igualdade jurídica entre homens e mulheres. Apesar da lei garantir a igualdade, cotidianamente e historicamente, homens e mulheres vivem uma situação de desigualdade. Para compreender esse aspecto da nossa realidade social,
estudamos e nos aprofundamos no conceito de patriarcado, um sistema social que é responsável por manter os homens na centralidade do poder, enquanto retira sistematicamente e repetidamente as mulheres dos espaços públicos. Pensamos até em como uma expressão tão simples como as mulheres estão fofocando podem ser uma expressão da desvalorização feminina promovida por uma sociedade patriarcal. Para finalizar, destacamos a desnaturalização desse sistema, ou seja, enfatizamos seu caráter social e construído. E acabou por aqui, professor? É claro que não. Além do que vimos hoje, na aula eu preparei um guia de estudo para vocês. Um guia em que vocês poderão acessar aí das suas casas para aprofundarem os seus conhecimentos na plataforma do Conexão Educação. Por favor, aproveitem, estudem, treinem e se dediquem. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!